Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou Flávia Lundberg, sejam bem-vindos ao meu canal. Como a maioria das pessoas que já me segue aqui no meu canal sabe, mas se você está chegando agora, muito bem-vindo. Eu vou dizer, eu sou professora de português e trabalho aqui na Suécia com alunos bilíngues, ou seja, eu dou aula de português para alunos que têm o sueco e português como respectivas línguas maternas. E por isso, e porque eu recebi muitos pedidos também, eu resolvi fazer um vídeo falando um pouco das diferenças entre o português europeu, que é o de Portugal, e também o que é mais falado nas outras colônias, como por exemplo, Angola, Moçambique, Cabo Verde. Com exceção do Brasil, o português de todas as outras colônias é muito mais parecido com o de Portugal. Então, por isso eu vou fazer esse vídeo falando especificamente de algumas diferenças entre o português brasileiro e o português europeu. Casa de banho, autoclisma, agrafador, auscultador, são palavras que a gente não tem muito hábito, nós brasileiros eu digo, de ouvirmos, mas elas são muito comuns no português de Portugal. Então vamos lá. A maior diferença que eu considero existir entre o português brasileiro e o português de Portugal são a conjugação dos verbos. No Brasil, nós fazemos um uso, às vezes quase que excessivo, do gerúndio, que são chamados gerundismos, não é? Então, por exemplo, em algumas pequenas frases como eu estou tomando banho, em Portugal seria eu estou a tomar banho. Eu estou comendo, eu estou a comer. Estou falando, estou a falar. Então essa seria a maior diferença entre o português do Brasil e de Portugal. Antes de continuar nesse vídeo, e antes que você pergunte, mas por que você está fazendo esse vídeo? Muitas pessoas me pediram para falar um pouquinho sobre essas diferenças, porque todos que já me seguem aqui, e você que está chegando agora também fica sabendo, eu morei em Portugal, eu sou professora de português e eu vivo na Suécia agora. E lá em Portugal eu também estudei na universidade, eu fiz pós-graduação em Ciências da Educação, então eu tenho alguma autonomia para falar sobre essas diferenças também. Então, continuando, a parte dos verbos é a parte que eu diria que tem a maior diferença. Depois o que a gente vai encontrar são palavras, às vezes a mesma palavra que significa uma coisa no Brasil e outra coisa em Portugal. Às vezes essas diferenças de significado não são perigosas, né? São super simples, outras podem ser perigosas. Como por exemplo o caso da rapariga. Em Portugal, as moças jovens, normalmente, são chamadas de rapariga. A gente que é brasileiro sabe que no Nordeste do Brasil é muito pejorativo chamar alguém de rapariga. Não se faz isso, porque não é um bom nome para chamar alguém. Então, depois eu teve uma outra situação de uma amiga brasileira que foi a Portugal nos visitar e eu recomendei para ela a loja de cabeleireiro onde eu comprava as minhas coisas. E essa foi nova pra mim também, porque a minha amiga chegou lá e começou a falar com a senhora da loja e ela dizia, moça, quanto que custa isso daqui? E a senhora da loja ficou muito chateada porque a minha amiga chamou de moça. E ela disse, eu não sou moça. E eu assim, eu não sabia que em Portugal você não pode dizer, ou que não deve, talvez em algumas regiões, eu não sei. Eu sei que essa moça em Lisboa ficou muito chateada com a minha amiga e tratou-a super mal, porque ela achou que a minha amiga estava sendo ofensiva com ela, tratando ela por moça. Coisa que no Brasil a gente fala pra todo mundo, vem cá moça, e a coisa mais comum e até gentil chamar alguém de moça no Brasil. Então tem essas pequenas diferenças também. Eu particularmente, quando morei em Portugal, uma das coisas que mais me chocou foi quando eu estava em lojas provando roupas, alguma coisa, e uma moça provava uma roupa e saía assim pra amiga ver e perguntava, como está o meu rabinho? Eu ficava assim, nossa, rabo, porque no Brasil é inconcebível você usar bunda como rabo, né? Pra gente no Brasil, pro nosso português brasileiro, rabo está relacionado somente a animais. Animais têm rabo, pessoas não.
Então tem essas diferenças que, especialmente para quem está estudando português e quer saber a diferença, esse vídeo vai ser muito legal. Então vamos lá agora para as palavras que têm significação diferente no Brasil e em Portugal. Eu fiz aqui uma colinha porque são muitas palavras. Obviamente eu não vou falar todas aqui nesse vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco e esse não é o objetivo, que o vídeo fique tão grande. Então, vamos a algumas palavras. Eu fiz uma colinha aqui, tá aqui na minha mão. Eu anotei várias agora, recentemente, quando eu estive em Portugal da última vez, porque eu tive a ideia de fazer esse vídeo. Então, vamos começar. Banheiro, casa de banho. Café da manhã, pequeno almoço. Descarga, autoclismo. Chuveiro, duche. Geladeira, frigorífico. Bica, cafezinho. Candeeiro ou luminária, abajur. Bicha, fila. Broche em Portugal. Pesquisem essa palavra, o que significa em português. Eu posso deixar aqui na descrição do vídeo, mas eu não vou falar aqui. Paneleiro é a nossa bicha, ou nosso gay, não é? Mas seria, o paneleiro em Portugal seria um tipo mais, tipo bicha pobre no Brasil, seria mais isso. Comboio, trem. Metro, metrô. Galão é um copo cheio de café com leite. Chávena é uma xícara. Alguidar é uma bacia. Ganga, calça jeans. Gelado, sorvete. Lima é o nosso limão, aquele verdinho, porque o limão deles é o nosso limão siciliano. Auscultador é o nosso fone de ouvido. Ecrã é a nossa tela, pode ser a tela da TV ou a tela do computador. Comando é o nosso controle. Fiambre é o nosso presunto. Chouriço é a nossa linguiça. Lixívia é a nossa água sanitária. Passadeira, faixa de pedestres. No futebol a gente tem o escanteio e eles chamam de canto. O nosso impedimento é bola fora. Além de outras coisas, como por exemplo, nós chamamos de gol, eles chamam de golo. Nosso goleiro em Portugal chama-se guarda-redes. Ou seja, tem assim uma diferença gigantesca. E ainda se a gente pensar em vestimentas, por exemplo, o que no Brasil a gente chama de calcinha, em português de Portugal é cueca. A nossa camisola no Brasil, que é esse vestidinho que a mulher usa para dormir, em Portugal é uma camisa, tipo não bem suéter, mas tipo uma camisa assim com manga, que a gente chamaria de casaquinho talvez no Brasil. Se eu andar aqui pelo apartamento, eu vou encontrar inúmeros outros exemplos para trazer aqui e mostrar essas diferenças. Mas acho que vou parar por aqui, essas são suficientes. No meu dia a dia, eu convivo diariamente com essas duas variações, porque o meu marido ele fala português, mas ele aprendeu português em Portugal durante os anos que ele viveu lá. Então eu tenho muitas vezes que me adaptar, porque se eu falo português pura e exclusivamente brasileiro, ele não entende. Inclusive eu tenho dois amigos aqui, só os dois, que eles falam que eu misturo muito Portugal e Brasil, e talvez eu faça isso de algum modo inconsciente, porque são quase 10 anos agora com o Neguinho, ele fala português muito mais voltado pro europeu, apesar de agora o português dele estar bem misturado também. Mas então eu acabo convivendo com essas duas variações no dia a dia, além do que eu tenho muitos alunos portugueses aqui também e africanos na Suécia. Então eu acabo mantendo sempre vivo e aprendendo cada vez mais. Eles me ensinam bastante também, os meus alunos, como que diz certas coisas em Portugal. Às vezes a gente preparou um material assim todo bonitinho e quando a gente chega na aula vai ver que tem muito português brasileiro ali e os alunos vão nos ajudando e a gente melhora para as próximas vezes. Então era isso que eu queria falar sobre essas diferenças do português do Brasil e do português de Portugal.
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ainda não estão inscritos no meu canal, se inscrevam, deixem seu like, compartilhem esse vídeo com alguém, algum estrangeiro que vocês sabem que está aprendendo português ou que gosta de português, para eles perceberem um pouquinho a diferença das duas línguas. Me siga lá no Instagram, se você ainda não me segue, ele vai aparecer aqui em algum lugar desse vídeo. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!